Capítulo 2. A fé e os poderes do céu. Assim que desenvolvermos uma fé básica em todo o plano de salvação, arrepender-nos, adquirirmos um testemunho do Evangelho restaurado e vivermos em harmonia com o Evangelho, estaremos em posição de exercer o tipo de fé que liberta os poderes do céu. Com esses poderes poderemos realizar desejos retos que requerem a ajuda do Senhor, tais como encontrar um bom trabalho e conservá-lo, sobrepujar um hábito ruim, ver alguém se converter ou proferir um discurso pelo poder do Espírito Santo. A não ser que exerçamos fé suficiente, negaremos ao Senhor a oportunidade de nos ajudar no decorrer de nossa vida diária. As Escrituras nos ensinam que certos poderes do céu são governados pela fé dos homens mortais. Ninguém, em tempo algum, fez milagres antes de exercer fé, portanto. Éter 12h18. O Senhor é capaz de fazer todas as coisas segundo sua vontade, para os filhos dos homens, se nele exercerem fé. 1 Nef 7h12. Não negardes o poder de Deus, pois ele opera com poder, de acordo com a fé dos filhos dos homens. Moroni 10h07. Porque eis que eu sou Deus, e sou um Deus de milagres. E não trabalho com os filhos dos homens a não ser de acordo com sua fé. 2 Nef 27:23. E Cristo disse: Se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo quanto me parecer conveniente. Moroni 7h33. Lembra-te de quem sem fé nada podes fazer. Dance 8h10. Moroni entendeu perfeitamente o papel que a fé tinha para libertar os poderes do céu. Este fato é evidenciado na resposta a uma revelação que ele recebeu concernente à sua habilidade de sobrepujar suas fraquezas. Ele declarou o seguinte ao expressar sua gratidão ao Senhor: E eu, Moroni, tendo ouvido estas palavras, senti-me confortado e disse: Ó Senhor, seja feita a sua justa vontade, pois sei que heides para com os filhos dos homens de acordo com sua fé. Pois assim te manifestaste a teus discípulos, porque depois que eles tiveram fé e falaram em teu nome, tu te mostraste a eles com grande poder. Éter 12:29-31. Jesus fez milagres de acordo com a fé do povo, conforme demonstram as seguintes Escrituras. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Mateus 8h13. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Mateus 9:20-22. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Mateus 13:58. Pois percebo que estáis desejosos de que eu vos mostre o que fiz por vossos irmãos em Jerusalém, pois vejo que vossa fé é suficiente para que eu vos cure. 3 Nef 17h08. É importante que compreendamos que a influência dos poderes do céu em
Nossas vidas são governadas ou controladas pela fé. Em outras palavras, as mãos do Senhor estão amarradas até que exerçamos fé. Assim como a fé sem obras é morta, Tiago 2:14-20, também as obras sem fé são mortas, se não forem apoiadas pelos poderes do céu. O Senhor disse que se tivermos dúvidas em nossos corações, estaremos negando a nós mesmos as bênçãos do céu. Dan-se 67:2.3. Por exemplo, se não temos fé, poderemos gastar horas nos preparando para dar uma aula na escola dominical e ainda assim, não conseguir tocar o coração dos membros da classe. Não importa quanto tempo dediquemos a uma tarefa. Nosso nível mais elevado de desenvolvimento é limitado, a menos que aprendamos a exercer a fé necessária para receber a força e o poder adicional de Deus que está ao nosso dispor. Avaliemos os membros da igreja que são motivados a pagar um dízimo integral. Existe um número significativo deles, que ao contrário, negam a si próprios a plenitude das bênçãos provenientes do pagamento do dízimo, porque falta-lhes exercer a fé necessária, para permitir ao Senhor que os abençoe pela observância da lei do dízimo. Precisamos nos conscientizar de que o pagamento do dízimo é apenas uma parte da lei. A lei integral requer que tenhamos a fé que torna possível ao Senhor nos abençoar por pagarmos o dízimo. O mesmo princípio se aplica ao ministrarmos aos enfermos. O Senhor não abençoa uma pessoa além da união da fé daqueles que estão associados na ministração. Certamente, há muitas bênçãos que o Senhor gostaria de estender para os membros da igreja individualmente, se eles meramente exercessem a fé que permitisse derramar tais bênçãos. Em outras palavras, que nosso viver reto, obras, em geral exceda nossa fé. Se nossa fé fosse maior, receberíamos muito mais bênçãos que o Senhor deseja conceder-nos e pelas quais nos qualificamos. Num resultado de vivermos em retidão. O processo de se obter colheitas, que em algumas condições requerem que invoquemos a assistência dos poderes do céu, nos dá um excelente exemplo da fé como motivante da ação. Analisemos este processo. Nossa fé, no processo da vida, nos motiva a plantar a semente, regá-las, etc. Todavia, elas correm perigos naturais, tais como as secas ou como aconteceu no início da igreja, os gafanhotos. Diante dessa ameaça, é necessário, então, invocar os poderes do céu, para preservarmos nossa colheita. Consideremos agora um missionário que se defronta com a tarefa de memorizar as palestras. A fé dará a ele a segurança de que pode alcançar esse objetivo, esforçando-se em alcançá-lo. Se ele depender exclusivamente da fé que o motiva à ação, o tempo que levará para memorizar as lições será determinado pela sua habilidade. Porém, se ele exercer a fé necessária para evocar os poderes do céu, sua capacidade de memorizar será facilitada através do Espírito e estará apto a memorizar as palestras em menos tempo. O papel que a fé desempenha no ato de motivar, tanto quanto o poder que vem através dela, aplicar-se a todas as regras de aprendizado. Através dos poderes do céu, nossa habilidade intelectual pode ser magnificada. Além disso, o
Senhor declarou que podemos ser ensinados pelo alto se procurarmos obter conhecimentos específicos por meio da oração e da fé. Dan-se 52:9, através dos poderes do céu, discernimento e compreensão, podem ser revelados a nossas mentes. Essa promessa se aplica a todas as áreas de averiguação, não somente ao campo teológico. Por exemplo, se os pais têm alguma dificuldade em controlar o comportamento de uma criança, eles podem ser ensinados através da inspiração em como resolver aquele problema. Analisemos agora o papel da fé na inspiração. Se uma pessoa está se defrontando com uma decisão difícil, a fé pode motivá-la a orar, buscando orientação do Pai Celestial. Não obstante, a menos que ela exerça a fé necessária para obter os poderes do céu, o Senhor não pode inspirá-la, no que diz respeito a seu problema. Em outras palavras, a fé do indivíduo governa em grande parte a habilidade dele em receber inspiração. Um outro exemplo é o esforço que um santo dos últimos dias faz para inspirar um não-membro a filiar-se à igreja. A fé pode motivar a pessoa a passar alguns momentos com o pesquisador e confraternizá-lo de todas as formas possíveis. Através do poder da fé, o membro da igreja pode rogar que toque o coração do não-membro pelo Espírito e o motive a investigar o Evangelho. Em cada um destes exemplos, é fácil ver o papel que a fé desempenha em motivar o indivíduo a agir, e o papel dela é funcionar como um princípio de poder para evocar os poderes do céu. No futuro, devemos fazer um grande esforço para analisarmos o papel que a fé tem desempenhado em nossa luta para alcançarmos algo. Devemos fazer um esforço consciente para analisar o papel da fé ao motivar-nos a agir em momentos em que a situação requer o uso da fé como princípio de poder. Por assim fazer, estaremos muito mais atentos à fé como um princípio de poder. Em resumo, devemos clamar constantemente ao Senhor para que nos ajude a concretizar nossos desejos justos e depois nos certificar de que a fé acompanha nosso viver reto, permitindo assim que o Senhor tenha a oportunidade de nos abençoar. A primeira vez que você ler este livro, responda por escrito a seguinte pergunta: o que governa os poderes do céu, e como isto se relaciona com alcançar um desejo justo? A fé é a chave para a excelência. No decorrer de nossa vida, são requeridas diversas coisas de nós que não podemos conseguir com um certo grau de excelência sem a ajuda do Senhor. Haverá muitas coisas que teremos de fazer todos os dias, e que faríamos muito melhor se soubéssemos como evocar os poderes do céu para nos ajudar. Para alcançarmos todo o nosso potencial, deveremos aprender a exercer uma fé permanente, que fará com que o Senhor nos ajude a alcançar metas e expectativas que não alcançaríamos sem a ajuda dele. O ato de exercer este tipo de fé envolve um processo específico que temos que aprender a dominar. Retidão, um requisito indispensável da lei. A não ser que vivamos em harmonia com os princípios do Evangelho, por exemplo, pureza de pensamentos e ações, motivos justos, obediência, dedicação. Não poderemos exercer a fé que derramará os poderes do céu. A iniquidade, porém, prevaleceu na face de toda a terra, de tal forma que o Senhor retirou seus amados discípulos, e cessaram os milagres e as
curas, por causa da iniquidade do povo. E devido à sua iniquidade e descrença, já não havia danos do Senhor, e sobre ninguém descia o Espírito Santo. Mormon 1h13, 14. O Senhor estipulou que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos a não ser de acordo com os princípios da retidão. Dance 12:36. Quando estamos guardando os mandamentos do Senhor, pagando um dízimo integral, estudando o Evangelho, desempenhando conscientemente nossas designações da Igreja, abstendo-nos de conversas inapropriadas, poderemos evocar os poderes do céu para abençoar nossas vidas. Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. Dance 82:10. O elder Bruce R. M.C. Conquis nos diz: a fé é um dom de Deus conferido em recompensa à retidão pessoal. É sempre dado quando a retidão está presente, e quanto maior o grau de obediência às leis de Deus, maior será o dom da fé. 4. Consequentemente, a fé só pode ser exercida por aqueles que vivem em conformidade com os princípios da verdade que emanam de Deus. Se pudermos responder às seguintes perguntas afirmativamente, poderemos estar certos de que nossa vida está suficientemente em harmonia com os princípios do Evangelho para exercer fé como princípio de poder. Se você esteve envolvido numa transgressão à lei da castidade, o assunto já foi resolvido através da autoridade do sacerdócio adequada. 2. Você se esforça zelosamente para cumprir seus deveres na igreja frequentando a reunião sacerdotal, reunião sacramental, etc. 3. Você apoia o presidente da igreja como profeta, vidente e revelador e reconhece que nenhum outro homem na terra possui as chaves do sacerdócio. 4. Você apoia outras autoridades locais e geral da igreja. 5. Você paga o seu dízimo integral. 6. Você é totalmente honesto em suas negociações com seu próximo. 7. Você guarda a palavra de sabedoria. 8. Você se esforça sinceramente para viver de acordo com todas as regras e doutrinas aceitas pela Igreja. 9. Você lê as Escrituras regularmente. 10. Você evita conversas que podem ofender ao Senhor. 11. Se tiver ocorrido algo incorreto em sua vida, foi resolvido pela autoridade apropriada do sacerdócio. A respeito de nossa dignidade pessoal, devemos estar cientes de quão grave é mentir para os representantes do Senhor ou deixarmos de viver à altura das promessas feitas a eles. O Senhor não tolerará que prestemos informações falsas a de seus representantes designados. O presidente Kimball nos advertiu que aqueles que mentem aos líderes da igreja esquecem ou ignoram uma norma importante que o Senhor estabeleceu, quando ele chama homens para ocupar elevadas posições em seu reino e os investe com o manto da autoridade. Mentir para eles é mesmo que mentir para o Senhor. Uma meia-verdade para seus oficiais é igual a meia-verdade para o Senhor. 5. O Senhor não será escarnecido. Se você sente que precisa de maior esclarecimento concernente a confissões a dos servos escolhidos do Senhor, leia o livro do presidente Kimball, O Milagre do Perdão. A primeira vez que você ler este livro, responda por escrito a seguinte pergunta: quem pode exercer a fé como um princípio de poder? Os desejos retos e a fé
O Senhor prometeu que concederia aos homens segundo os desejos de seus corações. Sei que Ele concede aos homens, sim, dá-lhes decretos inalteráveis. Segundo seus desejos, Alma 29:4. Em verdade eu te digo que aquilo que desejares de mim, ser-te-á concedido. Dan-se 11h08. O desejo é mais do que a simples vontade, é uma convicção motivadora que nos incentiva à ação. Os seguintes trechos de um discurso proferido pelo elder Bruce R. MC Conqui para novos presidentes de missão, nos fornece um esclarecimento adicional sobre o relacionamento que existe entre o desejo e a fé. Batizar é uma questão de atitude, desejo e sentimentos. Nós queremos conversos e nunca dizemos a um missionário, não beitais a menos que. Nós sempre dizemos, pode batizar, existem escolhidos, pessoas maravilhosas lá fora, e isto é o que você deve fazer. Damos a eles uma afirmação de caráter inteligente, nós os instruímos a fazer o trabalho e então os motivamos, de uma maneira ou de outra, o Senhor faz o resto e, eles trazem pessoas para a igreja. Se tu pudes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9h23. Temos que pedir ajuda ao Senhor, temos que procurar conversos. Temos que desejar batismos, temos que saber que recebemos de acordo com os nossos desejos e se desejamos obter uma coisa e tivermos fé no Senhor, os nossos desejos tornar-se-ão realidade. Não estamos obtendo os resultados que deveríamos, nem o número de batismos que a meu ver o Senhor espera que consigamos. Ao menos em parte. As rodas de nosso carro estão deslizando sem irmos avante. Talvez o que está errado é que não temos desejado com fé, com todo o nosso coração, trazer almas para o reino. Talvez ainda não tenhamos decidido que podemos e traremos muitas pessoas para a igreja. Agora, francamente, se ganhamos muitos ou poucos conversos, depende muito da disposição de nossa mente. 6. Vimos um exemplo em que o elder MC Conqui está falando sobre os trabalhos missionários de Alma. No 8º ano do reinado dos juízes, Alma era o juiz supremo e também o sumo sacerdote, presidente, da igreja. O progresso da igreja começou a decair, porque as pessoas começaram a elevar-se em seu orgulho, colocando seus corações nas riquezas e nas coisas vãs do mundo. Num esforço para corrigir a situação, Alma nomeou alguém como juiz supremo sobre o povo para que ele próprio pudesse devorar seu tempo exclusivamente ao ministério. O grande desejo que Alma possuía de ver o povo filiar-se à igreja, tornou-se evidente quando o povo na cidade de Amonia rejeitou sua mensagem. Quando Alma tentou pela primeira vez pregar ao povo de Amonia, eles não lhes deram ouvidos, porque Satanás tinha grande influência em seus corações. Mas Alma ainda desejava que eles fossem batizados, por isso orou para que o Senhor preparasse um caminho para que ele pudesse batizá-los. Os registros nos dizem que ele esforçou-se muito em espírito, suplicando a Deus, em fervorosa oração, que derramasse o seu Espírito sobre o povo que se achava na cidade, e que também lhe permitisse batizá-los para o arrependimento. Alma 8h10. Então, de acordo com os desejos de Alma, o Senhor preparou o caminho para
O batismo de um homem proeminente e rico chamado Amaleque, sua esposa, seus filhos e parentes. Alma 10 horas e 11 minutos. Depois de sua conversão, Amaleque tornou-se companheiro de Alma no trabalho do ministério. Em consequência disto, os habitantes de Amonia começaram a se arrepender e a examinar as Escrituras. Alma 14 horas e 1 minuto. Com o passar dos anos, Amaleque continuou ajudando Alma no ministério. E o estabelecimento da igreja foi geral por toda a parte, em toda a região circunvizinha. Entre todo o povo nefita. Alma 16 horas e 15 minutos. Através dos registros dos trabalhos missionários, é óbvio que Amaleque desempenhou um papel muito importante no estabelecimento da igreja por toda a terra. Parece que Alma não teria conseguido fazer com que milhares de pessoas fossem batizadas, se ele não tivesse desejado de todo o seu coração batizar o povo de Amonia, mesmo depois deles terem rejeitado sua mensagem. Ó Senhor, conforta-me a alma e fez com que eu tenha êxito. Ó Senhor, permite que tenhamos êxito em trazê-los novamente a Ti, em Cristo. Alma 31, 32, 34. Novamente ele convenceu o Senhor que estava disposto a pagar o preço para obter o sucesso. Ó Senhor, dá-me forças para suportar minhas fraquezas. Ó Senhor, concede-me forças para suportar com paciência essas aflições que sofrerei por causa da iniquidade deste povo. Alma 31 2.30-31. E novamente o Senhor concedeu de acordo com os desejos dele e fez com que alcançasse sucesso em seu trabalho. Vemos o mesmo exemplo de amor no trabalho missionário de Amon, um dos filhos de Mosias. O grande desejo dele resultou na conversão de um homem muito influente, rei Lamoni, e o caminho foi aberto para que milhares de pessoas se batizassem. É importante reconhecer que Amon não teve muito sucesso em seu trabalho missionário até que os seus desejos o motivaram a ser paciente e longânime em suas aflições. Ele tinha experimentado muitas aflições. Havia sofrido muito, tanto corporal como mentalmente, com fome, sede e cansaço. Como alma, também. Amon sofreu muitas tribulações em espírito. Alma 17 horas e 5 minutos. Em outras palavras, ele tinha de convencer o Senhor que o seu desejo era batizar os lamanitas e estava disposto a pagar qualquer preço para que pudesse ser bem-sucedido, e então o Senhor havia concedido conforme as suas orações. Alma 25:17. Os missionários de nossos dias terão maior sucesso em seus trabalhos, se derem ouvidos ao seguinte conselho do Elder MC Conqui. Talvez o que já está errado é que não temos desejado com fé de todo o nosso coração, trazer almas para o reino. Talvez ainda não tenhamos decidido que podemos trazer e traremos muitas pessoas para a igreja. Se os missionários cultivarem o desejo sincero de batizar as pessoas e convencerem o Senhor de que estão dispostos a pagar qualquer preço, em termos de trabalho consciente, o Senhor atenderá os seus desejos e eles se tornarão instrumentos para batizar muitas pessoas. O que o Elder MC Conqui disse concernente ao desejo no contexto do trabalho missionário, se aplica a todos os desejos justos. Se não estamos concretizando nossos
Anseios é porque não estamos exercendo a fé com todo o nosso coração. Consequentemente, o Senhor não poderá ajudar-nos a realizar nossos desejos. Lembremo-nos de que receberemos de acordo com o que desejamos. Como disse o Elder MC Conqui, se você deseja conseguir ou ter alguma coisa e tem fé no Senhor, isso concretizar-se-á. 8. Se estabelecermos uma meta para alcançar um desejo específico em retidão, e, então descobrimos que nos falta iniciativa para alcançá-lo, devemos concluir que ela não é um desejo verdadeiro, pois se fosse, seríamos motivados à ação. Muitas pessoas dizem ao ver um piano: eu daria tudo o que tenho para poder tocar bem o piano. Todavia, elas nunca pagariam o preço praticando todos os dias por muitos anos, para aperfeiçoarem seus talentos. Se desejamos algo verdadeiramente, teremos a motivação necessária para alcançar nossa meta com êxito. Pelo contrário, se ela não for um desejo sincero, não estaremos inclinados a pagar o preço requerido para realizá-lo. As atitudes e desejos são formados em consequência direta daquilo que pensamos. Quando uma pessoa prefere não usar o seu livre-arbítrio para guiar os seus pensamentos, deixa livre para sugestões a dimensão da mente que controla seus desejos. Se não fizermos grande empenho em controlar e dirigir nossos pensamentos, nossos desejos e atitudes serão influenciados principalmente pelo adversário, outras pessoas, música, cinema, televisão, rádio, jornal, etc. Então, temos a escolha de deliberadamente guiar nossos pensamentos ou permitir que outras fontes orientem nossos desejos e atitudes. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Assim sendo, como indivíduos, somos responsáveis pelas nossas atitudes e desejos, porque nossos pensamentos governam nossos desejos íntimos. Somos esforçados ou preguiçosos, atraentes ou insípidos, fiéis ou desobedientes, de confiança ou de caráter duvidoso, bem ou mal sucedidos, de acordo com as nossas atitudes e desejos. Francamente, se realizarmos ou não muitos desejos justos, dependem em grande parte da dimensão de nossa mente. Portanto, é importante que aprendamos a controlar nossos pensamentos e concentrá-los em desejos justos. Na primeira vez que você ler este livro, responda por escrito a seguinte perguntas: o que é o desejo? De acordo com o Elder MC Conqui, o que o missionário deve fazer para ter maior sucesso em trazer pessoas para a igreja? Explique como a falta de desejo e fé resultam em fracasso nos outros aspectos da vida.